falar Fala Bitolados comigo? Vai, você acha bom? Você acha bom? Bora. Eu gravei com uma mina esses dias, eu até coloquei tipo animaçãozinha assim. Vai. Antes. Vai, Fala Bitolados. Beleza. Vai, 1, 2, 3 e... Fala, Bitolados! E aí, galera, beleza? Tô aqui com um cara sensacional que eu encontrei aqui no Rio. A gente tá fazendo uma imersão. Nós temos públicos relativamente parecidos, às vezes pode ter um objetivo um pouquinho diferente, mas ele é um expert, o cara mais sensacional que eu conheci em um grande problema que eu vejo que todos temos, às vezes a gente não tem noção que tem, mas é um problema que nós identificamos como padrão, principalmente das pessoas que estão começando a estudar para concurso ou que estão ali no platô, sabe, naquela zona de conforto, naquela nota que não sobe mais, que é procrastinação. Cara, esse daqui, se apresenta aí. Quem é você? Qual é o seu nome? Fabrício Venâncio, só para eu falar, porque eu tenho orgulho de falar. Galera, o prazer estar falando aqui com vocês. Eu, Gustavo, a gente se conectou aqui nesse encontro, né, como ele falou, nessa imersão aqui sobre empreendedorismo. E aí a gente conversando, falou, cara, qual que é a maior dificuldade lá da sua galera? E ele falou, cara, então vamos bater um papo sobre isso aí, que eu acredito que eu tenho coisa boa pra gente conversar aí. Sigam o canal dele, tá? É Fabrício Venâncio mesmo o canal dele. Ele trata muito sobre empreendedor também, mas, cara, o que ele é especialista e que vai ajudar vocês, e é uma coisa que ele bate muito para empreendedores, é a procrastinação. Nós percebemos aqui como padrão principal de objeção de você começar a estudar, o fato de você se agarrar em algumas desculpas para não agir. E isso impede que você consiga uma evolução, que você chegue no seu objetivo, que é conseguir passar em um concurso. Tenho certeza que já tem muitos aqui se identificando, tem muita gente aí se escondendo, mas fica tranquilo. A gente estava falando que nós procrastinamos o tempo todo, sim. Todos. A diferença é que você precisa identificar essa procrastinação e agir. E fala aí, qual que é o padrão que você encontra assim que tipo, impede a pessoa de, por exemplo, começar os estudos e ter resultados? Show. Cara, primeiro, igual você falou, né? A procrastinação é uma coisa comum, todo mundo procrastina, você, eu. Sim. E é uma coisa que é relativamente boa isso, sabe? Por quê? A nossa mente, a gente tem zilhões de pensamentos, de ideias, de tal. Se a gente fizesse tudo aquilo que a gente pensa, pô, a gente precisaria de 100 horas por dia para fazer, né? O que eu sempre falo pra galera é o seguinte, você não pode procrastinar naquilo que é realmente importante, entendeu? Lavar o carro, por exemplo. Cara, eu procrastino para lavar o carro, mas eu não tá ok, entendeu? Isso não vai mudar minha vida, sim. Entendeu? O problema é, cara, eu quero muito, no caso de vocês aqui, né? Pô, eu quero muito passar em um concurso e eu procrastino para estudar. Aí, cara, esse é o tipo de procrastinação que você não pode ter. A primeira coisa, Gustavo, para você vencer um problema, é você entender o porquê que aquele problema acontece. Por que a gente procrastina? Tudo que a gente faz é mental. Antes de você ter uma ação, existe um pensamento por trás daquilo ali. Existem duas emoções que regem a nossa vida, que tudo que você faz ou não faz é por causa dessas emoções, que é dor e prazer, né? Dor e prazer. Então, nada mais do que, se você está procrastinando em algo, ou seja, se tem algo que você quer fazer e você não está fazendo, ou você não sente prazer suficiente para fazer, ou não existe uma dor muito grande em não fazer. Basicamente isso. Eu normalmente dou um exemplo assim, ó. Imagina a pessoa que tá lá no sofá de casa. Tá lá, preguiça, não tá fazendo nada, beleza. O que pode fazer com que essa pessoa faça alguma coisa? Basicamente duas coisas. Primeiro, se alguém chegar e falar assim, cara, a casa começou a pegar fogo. Ela não vai ficar lá. Sim, ela vai... encontrou uma motivação. Exatamente. Ou se ela tá lá e ela ouve alguém falando, cara, quem chegar aqui na rua agora eu vou dar R$1.000. Ela também vai. Sim. Então, dor e prazer. Tudo isso, dor e prazer. A primeira coisa que você precisa é isso. Antes de saber o como, é entender o porquê. Pô, você está procrastinando em estudar para concurso, ainda a sua motivação a fazer não é a suficiente. Ou seja, não existe prazer suficiente, todos os benefícios, os ganhos, a estabilidade ainda não é 100% prazerosa para você. Ou então uma dor, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu não sei se você já conversou com galera que tem isso, mas às vezes ser uma coisa que os pais cobram. Sim. Isso, assim, né? Então, tipo assim, pro cara é uma dor. Ele fala, cara, se eu não passar no concurso, meu pai e minha mãe vai ficar tal. Aí já é uma dor, né? E sim, isso também é uma motivação. Sim, né? Você pode tratar a dor como um obstáculo ou como um degrau. Sempre é assim. E eu identifico esse padrão. Gente, sabe o que eu fazia? Um hackzinho muito simples que fazia com que, claro, todo dia, estudar normalmente é um processo
doloroso, você prefere muito mais jogar um videogame, por exemplo, né? Seu cérebro, ele quer fazer isso, ele quer descansar. Você precisa identificar esse padrão e eu usava uma coisa totalmente tangível para colocar meu cérebro em atenção e falar assim, não, eu não posso procrastinar, eu preciso agir. Que era ter um contra-cheque sempre visível. Eu já contei isso daqui várias vezes. Eu tinha um contra-cheque, eu pesquisava quanto que era o vale-refeição do cara, do cargo que eu teria. Eu pensava ali qual que era o desconto eu colocava, para eu imaginar aquele salário e tangibilizar isso. Ficava na minha mão, pô. Eu ia no banheiro, ficava muito tempo no banheiro, tinha na geladeira, porque isso jogava um futuro projetado para mim. E isso me lembrava da dor que eu tinha, do salário de merda que eu tinha, e lembrava também do que eu faria com a minha vida com aquele salário que era muito mais alto do que o meu naquela época. Então aquilo ali já era tipo um gatilhão de uma bazuca na minha cara que fazia, haja, para de enrolar. Qual que é a sua prioridade, né? Isso vem muito de prioridade, né, cara? Eu vejo muitas pessoas assim, pô, eu trabalho em um lugar muito pesado, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo. Mas, pô, qual que é a sua prioridade? A sua prioridade é continuar no trabalho do jeito que você tá? Você não tem um horário de almoço? Você não pode, tipo, trazer alguma coisa rápida para comer, estudar 40 minutos por dia a mais? Se você identificar esse padrão, se você encontrar a sua dor e o seu prazer futuro, e entender que se você agir, você vai alcançar esse prazer, você vai fugir dessa dor, você vai conseguir, cara, tá? E uma dica muito simples é sempre ter algo material, sabe? Pô, fazia muita diferença pra mim. Depois eu comecei, quando tinha celular já mais legalzinho, colocar de fundo também aquilo lá. Você abre o celular, a procrastinação hoje está muito no celular, né? Você tem um mundo de informações. Abriu o celular, você olhava para aquele contra-cheque e você fala, não vou abrir a rede social, entendeu? Uma coisa que eu queria que você falasse, assim, alguma coisa prática, cara, que você identifica assim, principalmente que eu sei que tem muito seguidor concurseiro, né, no seu canal. Qual o aspecto prático assim você daria para uma pessoa que te procura sobre concurso que ela pode fazer, que ela vai ter resultado rápido? Por exemplo, eu vi um vídeo bem legal seu de como matar a procrastinação em 60 segundos, por exemplo. Né? Que é uma coisa que, inverte todo o processo na cabeça da pessoa e faz com que ela haja. O que você falaria para uma pessoa para ela resolver esse problema? Bacana. Tem aquele ditado, né, que fala: ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Quando você quer algo rápido, existe, dentro disso que eu falei com vocês aqui, dos motivos que a gente tem para agir, prazer ou dor, é comprovado que dos dois a dor é o maior, entendeu? Sim. Então, se você precisa fazer uma coisa, tipo assim, se você precisa mudar uma coisa extremamente rápido, é preciso você sentir uma dor intensa em não fazer aquilo. Sim. Essa é a forma mais rápida. Existem formas que levam um pouco mais de tempo e vai pelo amor, né? Que é você reprogramando, mudando a sua mente, tal. Aí leva um pouco mais de tempo. É exatamente o que eu converso lá no meu canal. Mas basicamente, então, por exemplo, nesse vídeo, o que eu falo lá? Sobre se comprometer com alguém. Por exemplo, sobre estudo, né? Cara, eu vou estudar junto. Vamos estudar junto? Ou se você não tem com quem estudar junto, você fala com alguma pessoa que seja da sua confiança, fala, cara, eu quero me comprometer, eu quero que você me ajude aqui, mas eu quero me comprometer com você, que eu vou fazer isso, que eu vou estudar tantas horas por dia, eu quero que você me cobre com relação a isso. Exato, cara. Por que isso funciona, cara? Por causa da dor. Praticamente todo mundo odeia ser alguém que fala e não faz. Sim. Né? Então, se eu me comprometo com você, se eu falo, Gustavo, vamos, cara, sair pra almoçar daqui a meia hora, tipo assim, e se eu não for, eu falo, pô, que isso, cara? Eu já combinei com ele que ia, entendeu? Sim. Então, o comprometimento, pra mim, é uma das formas mais rápidas realmente de você fazer algo. Porque se você não fizer, você vai se sentir um merda, basicamente. Exato, isso. Entendeu? Exato. Isso é legal você falar, porque eu percebo muitas pessoas aqui do mundo dos concursos, e você deve ter identificado isso também na parte de empreendedorismo, provavelmente. Tem muitas pessoas que, às vezes, não têm experiência naquilo que elas estão falando, que não passaram por esse processo doloroso que a gente passa diariamente, que nós passamos, e elas dão algumas dicas para que você se sinta bem, para que você não veja a dor. Eu vejo muitos posts, muitos vídeos falando assim, pô, não conta para ninguém que você está estudando para concurso. Cara, e eu sempre falo isso, isso daí é um suicídio de estudo, de futuro, cara. Porque se você não se compromete, você nunca vai ter a chance de ser coerente consigo mesmo. Você foge. Você vai ser um covarde. Você não falou para ninguém que você está estudando, você não precisa estudar. Né? Ninguém está sabendo da sua dor. Não é verdade? E isso cientificamente é comprovado, né? E tudo que nós falamos aqui sempre, que nós batemos, é com base em estudo científico, cara. Eu sempre me baseei nisso, na minha própria evolução. E, tem vários estudos que comprovam que pessoas que se comprometem com outras pessoas por escrito, né, inclusive, cara, que elas têm uma chance de sucesso, de conseguir se manter disciplinada por muito mais tempo.
Então, isso, cara, é essencial. E aí que vem a diferença de você conversar com um cara que realmente já passou por isso e que é expert nisso. Então, cara, sigam o Fabrício Venâncio, cara. Vocês não têm noção do que a gente passou aqui na imersão, que um monte de gente também foi transformada por conversar pouco tempo com ele. Sigam o cara. Você vai perceber que talvez você vai se sentir, se você está estudando para concurso, que é diferente, o conteúdo não é, cara. Não é. A mentalidade para você ter sucesso, fala aí, é a mesma. Sim, independente da área que você atua, né, cara? O que eu falo lá no canal, eu falo para um público, boa parte empreendedor, uma parte concurseiro, mas basicamente pessoas que querem prosperar na vida, pessoas que querem ganhar dinheiro. Não só ganhar dinheiro, mas especificamente isso. O que eu falo, a mentalidade mais desenvolvida para isso. Com certeza, né, conhecendo lá o canal, você vai ter muitas dicas relacionadas a isso. Só para você ter uma ideia sobre essa questão de comprometimento, cara, como que isso é demais. Antes de eu ter esse canal que eu tenho hoje, eu já tive um outro quando eu trabalhava com comércio eletrônico e tal. E eu comecei a gravar vídeos, depois ensinando pessoas a vender pela internet e tal. Aí o que eu fiz de comprometimento? Só para te dar um exemplo de coisa que você pode fazer. Na época, eu não sei se hoje ainda é assim, mas no YouTube, se você fizesse vídeo todo dia, o YouTube via isso como bom, sabe? Sim, jogava o vídeo pra cima. Exatamente. Exato. E aí, uma galera que eu acompanhava fez um desafio de 30 dias, de gravar vídeo 30 dias seguidos, sabe? Eu falei, pô, cara, mas 30 dias seguidos? Eu pensava, pô, não tem conteúdo pra isso tudo e tal. Exato. Mas aí o que eu falei, cara, eu vou me comprometer com a galera em fazer, entendeu? Então eu cheguei, né, no canal e falei, gente, olha, eu vou fazer tal, a partir do dia tal até o dia tal vai ter tantos vídeos. E uma coisa a mais, você pode simplesmente se comprometer ou você pode colocar uma dor explícita se você não fizer aquilo. Se você lembrar que a dor faz você agir mais do que o prazer, que ele acabou de falar, isso faz significado, né? Isso faz você agir mais. Sim. E aí o que eu fiz na época? Lá nesse canal eu falava, por exemplo, eu falava sobre o time de futebol que eu torço, por exemplo. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer isso aqui durante 30 dias e se eu não fizer isso, se eu falhar tal alguma coisa, eu vou gravar um vídeo aqui com a camisa do meu time rival. Nossa, tá ligado? Que era uma coisa que eu falei, cara, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, cara. Exato. Entendeu? Legal. Então você pode usar até num tom, entre aspas, de brincadeira mesmo, desse tipo aqui, entendeu? Não quer dizer que você vai ser um masoquista, que você vai gostar de... Isso é um exercício sensacional e veio uma coisa na minha cabeça. Tem um meme muito famoso de concurso que o cara pegou, acho que ele colocou um Kinder Ovo, sabe aquele Kinder? Sim. Uma barrinha de chocolate, ele colocou assim, né, quer motivação maior, tipo, tem um vadimeco, um gigantão, o cara vai colocando chocolates, tipo, quando ele alcança aquela página, só que o que você está fazendo nesse caso? Pensando aqui na ciência que a gente está falando para vocês, você está colocando uma motivação baseada no amor, no prazer, né? No prazer. Sim. É muito mais legal você colocar um que você vai ter uma penalização, algo que você, por exemplo, vai colocar o time do Palmeiras, no meu caso, vocês vão saber meu time ainda. Do Palmeiras, posso, cara, eu vou fazer aquilo lá, entendeu? Tipo, e vai fazer bem pra você, tá ligado? Então, pô, isso daí é sensacional. E eu queria falar uma coisa aqui que a gente tava conversando quando a gente tava vindo gravar. Algo que você falou que eu percebo um padrão muito forte também, sobre merecimento. Porque uma das coisas que eu percebo, né, muitas pessoas vêm procurar o Bitolei e nós somos concursados, né? E às vezes nós somos as únicas referências que essa pessoa tem como concursado, de uma pessoa que tem um contra-cheque de concursado, tem um salário mais alto. E eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Você, às vezes, se você tem um parente que é concursado, fica muito mais tangível também, né? Você pensa assim, pô, não, ó, meu parente conseguiu, cara. Então isso é possível, tá ligado? Eu acho que eu consigo também. Eu acho que eu mereço uma vida igual a do meu parente. E eu percebo que várias pessoas, como não têm essa proximidade, talvez, com algumas pessoas que são concursadas ou que têm uma remuneração mais alta, elas falam, cara, isso não é possível e eu acho que eu não mereço isso. Porque às vezes você está circulado de pessoas que têm uma remuneração parecida e isso fica muito mais aceitável, na verdade, né? Você se sente confortável com aquela vida que você tem, com as coisas que você pode fazer e você às vezes não encontrou ainda a sua dor, que é ter uma remuneração baixa, talvez. Sim. E a gente estava conversando bastante sobre isso, que, cara, você achar que não merece, talvez te bloqueie, você não age. Fala um pouquinho aí sobre isso, o que você... Então, cara, isso aí é um assunto assim que eu mais converso no canal e a gente vai conseguir dar uma pincelada aqui, porque é realmente algo bem profundo assim. Existem, não sei se vocês já ouviram falar sobre crenças limitantes, né? Que nada mais é um pensamento que você tem e te limita. E existem vários desses, vários mesmo. E muitas vezes essa crença não está diretamente relacionada àquilo que você quer fazer, mas sim ao resultado que aquilo vai trazer. Por exemplo, o que eu falo muito no canal é sobre crenças limitantes relacionadas a dinheiro, né? E o que você precisa, o que a pessoa precisa para ela ganhar, por exemplo,
vamos pegar esse valor de 10 mil reais. A pessoa precisa ter o desejo de ganhar 10 mil, né? Só que muitas pessoas se barram nesse desejo, e eu era uma dessas pessoas. Pode ser que isso que eu tô falando não tenha lógica pra você, porque pra algumas pessoas falam, cara, isso é loucura, mas pra quem já vivenciou isso, não é. Você acha errado às vezes. Sim. Eu achava errado, tá ligado? Eu fui criado num ambiente religioso e tal, que me falava que, cara, você tem que ter o mínimo pra viver. Sim. Entendeu? Sim. Então, quando eu pensava em ganhar dinheiro, eu pensava em, tipo assim, cara, eu vou ter o mínimo aqui e tal, pra sustentar minha família, mal, e é ok, porque aí entra na questão religiosa, mas Sim. E a cultura brasileira também tem algo de demonizar gente rica. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E para muitos conceitos, se você entra em um concurso, um cargo de nível médio, tiver uma função comissionada, você entra ganhando mais de 10 pau. E talvez, dentro da sua realidade, vai ter um monte de gente, por causa dessa cultura, que vai falar, puta, olha, mudou. Você nem mudou, cara. Às vezes você não pegou nenhum contra-cheque. Ele fala, não, a pessoa mudou, ela tá diferente. E, talvez esteja num bom sentido, mas é algo que é muito cultural, cara. É até difícil, né? E isso limita muito a gente, muito mesmo, né? Entendeu? Eu uso um termo que eu chamo de mente sã para o dinheiro, né? Que é você ter uma mente, cara, dinheiro é do bem, eu mereço, eu posso, é bom e tal. Uma dessas coisas que eu tô comentando aqui, né, que antes de chegar no merecimento, vem essa questão do eu posso. Não é errado, não é pecado eu ganhar 10 mil, entendeu? E aí vem essa questão do não merecimento, que uma coisa tá junta com a outra, né? Principalmente quem vem de um ambiente onde a maioria das pessoas são pobres, né, que passam dificuldade, é louco isso, mas você não quer ser diferente. Sim. É estranho, né? Aceitação, né? Exatamente. A gente tem medo de rejeição, de ter que mudar, por exemplo. Exatamente isso. Então você acaba acreditando e fala, cara, isso aqui não é pra mim. Vamos pegar um valor aqui. Meu pai ganhava um salário mínimo, minha mãe, meu avô, tal. Eu também devo ser assim. Eu não mereço ser mais do que isso, né? E tudo que você acha que não merece, você realmente não consegue. Sim. Eu até conto no canal assim uma coisa que era uma característica que eu tinha, que era de não receber, não aceitar presentes, especialmente coisas caras. Sim. Exatamente por uma questão de não merecimento, sabe? Sim, eu tenho muito isso também, cara. Eu mudei isso. Pois é, eu lembro quando a minha esposa foi me dar, ela era minha namorada na época, e ela foi me dar uma jaqueta que era, considerada cara, tá ligado? Sim. E aí eu falei, eu não queria aceitar de jeito nenhum. Sim. Por causa dessa característica. Eu percebi isso quando, por exemplo, eu não conseguia dizer obrigado. Olha, você fala, não precisa. Sabe? E tipo, você começa a perceber esse padrão que realmente fala assim, por quê, tá ligado? Né? E tipo, isso te limita. Isso daqui é só um reflexo, né? Às vezes é educação, tudo bem. Sim. Mas do jeito que você fala, às vezes você tá pensando que você não merece algumas coisas, cara. Exatamente. Isso te bloqueia demais, de verdade mesmo. Exatamente. Cara, você não vai achar que é errado passar em um concurso público, mas você pode inconscientemente achar que é errado ganhar 10 mil. Para você passar em um concurso, você tem que ter isso que eu chamo de mente sã pro dinheiro, sabe? É bom, eu posso, não tem nada de errado, eu mereço. Depois aquilo que a gente até conversou, né, no vídeo que a gente bateu um papo aqui pro meu canal, eu consigo, eu sou capaz disso, eu posso fazer isso aqui, eu tenho essa capacidade. Muitas pessoas têm a crença de, cara, isso aqui eu não consigo isso, é muito difícil. Você se sabota totalmente. Você não, nada, e é tudo uma questão mental, você não faz nada que você acredita que é extremamente difícil. Sim. Sabe? Se você falar, cara, esse objetivo aqui é impossível para mim alcançar, você não vai fazer, você não vai agir, óbvio. Você não vai agir, cara. Uma das coisas que eu sempre falo aqui, né? Às vezes a gente faz um planejamento a partir do edital, por exemplo, e eu sempre falo para as pessoas, muitas pessoas perguntam, eu posso passar nesse concurso? Eu falo, claro que pode. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar. Sim. Se você não acreditar, você não vai conseguir. E aí eu tenho certeza que você não vai conseguir. E é fácil fazer isso? Não, cara, é difícil pra caralho. Mas você precisa acreditar e você precisa dar o seu melhor até essa prova. Pra você evoluir, pra você criar hábito de estudo. São 3 meses é um tempo legal pra você mudar a sua mentalidade. Entendeu? Mas isso não significa que você vai ser aprovado nesse concurso e você vai parar de estudar. Porque isso vai contra ao que a gente fala aqui. Mas você vai utilizar essa grande motivação que você tem, porque você tem urgência, você tem um prazo para fazer também, né? Isso é importante para você agir, para você começar a criar hábitos de estudos e continuar talvez para concursos muito melhores. Se você tiver essa mentalidade que o Fabrício acabou de falar aqui, você vai usar esse concurso como escada, esse concurso de 10 pau, velho. Você vai utilizar ele para criar confiança, para mudar sua mentalidade, você já vai achar que é pouco para você vai fazer o concurso de 25, 30 mil. Certo? Então tudo tá na sua cabeça, cara. Tudo começa na sua cabeça. Olha o que ele tá falando, cara. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, a gente tá com uns 20 minutos já mais ou menos, você vai ter muito mais chance de passar do que se você olhar só o planejamento de estudo que a gente faz, que é a parte mais prática, sabe? Porque eu pressuponho que você, para ter chance de aprovação,
você entendeu isso que a gente fala aqui. Se você não entendeu isso que a gente fala aqui, você pode seguir meu planejamento, você pode ter o nosso material, você pode seguir o nosso cronograma, vai ser muito, mas muito mais difícil você conseguir ter resultado, né? Eu sempre falo assim, olha, existe uma regra para você conseguir qualquer coisa. O que todo mundo normalmente foca é na ação, né? Sim. Ou seja, para passar em concurso, eu preciso o quê? Estudar. Para empreender, para empreender, eu preciso o quê? Disso, de uma ação. Mas toda ação, ela precede um pensamento, né? Então, se você não tiver um pensamento certo, você não age da forma certa. E todo pensamento vem da sua, né, o que eu falo no meu canal sobre programação mental, né? Então, se a sua mente tiver a programação errada, você não vai pensar do jeito certo, você não vai agir do jeito certo. O conselho que eu normalmente dou é isso, cara. Não pensa só na ação, não pensa só no estudar, ou no caso aqui, por exemplo, a gente passou aqui muitas horas sobre, né, uma imersão de negócios, onde foi passado muitas ações, né? Mas se a nossa mente não estiver preparada para fazer aquilo, a gente não faz. Aí que vem também um pouco da maturidade, da genialidade do cara que organizou isso. Porque no primeiro encontro, ele tratou disso que a gente está falando com vocês. Para no segundo encontro, a gente trabalhar sobre estratégias, sobre ações. E eu sempre falo para vocês, ó, se a pessoa tiver essa mentalidade, você está assistindo isso daqui, e você se identificou um padrão, pô, eu já faço isso, você não precisa ter estratégia, você não precisa ter um material adequado, você vai passar, cara. Você vai demorar às vezes porque você ainda não montou a sua estratégia efetiva de aprovação, mas você vai chegar no resultado mesmo que seja no meio do caos. Agora uma pessoa que, pô, se eu pegar aqui, ó, falo, você tem que fazer isso, e eu não trabalhar a mentalidade da pessoa, cara, ela não vai chegar no objetivo, né? Uma hora ela vai quebrar, entendeu? Porque ela não tem a base. Então, cara, basicamente, o que eu disse pra vocês aqui, ó, veja nossos vídeos sobre motivação e segue esse cara, velho. Segue esse cara porque ele vai te dar essa base aqui. Vocês não têm noção do que aconteceu com pouco tempo de ele conversando com pessoas que têm esse problema. Talvez não para concurso, mas a base é a mesma. Beleza? Siga o Fabrício Venâncio. Inclusive, ó, eu vou tentar, eu não sei que a gente nunca fez nenhum vídeo aqui assim, a gente estava falando disso, ele também não, mas nós vamos deixar do link aqui na página final, tem o link também para você se inscrever, vai aparecer em algum lugar daqui, se não tiver, tá na descrição, e procure por Fabrício Venâncio, tá? É só procurar Fabrício Venâncio no YouTube, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo também, vou deixar o Instagram dele, e inclusive a gente já combinou antes aqui, ó, que a gente vai fazer uma live no Instagram exclusiva sobre isso, certo? Falando aqui, ó, se você tiver dúvida, claro, comente aqui, tá? A gente responde as dúvidas, eu peço pro Fabrício também dar uma olhada aqui no canal, vou dar uma olhada no canal dele. E segue a gente no Instagram, porque todas as dúvidas que você tiver, nós vamos batendo ali um papo, conversando, tirando as dúvidas da galera. Agradeço de coração, foi um prazerzão fazer 2 vídeos com esse cara. Bacana. Da hora pra caralho, sigam o cara, tá? Inscrevam-se aqui no canal, inscrevam-se no canal dele. Segue a gente no Instagram, que o Instagram tem uma dinâmica diferente, né? A gente põe conteúdo diário. Quem não segue no Instagram, cara, perde muito conteúdo, segue a gente lá. Deixa sua curtida e deixa seu comentário aqui. Beleza? Foi um prazerzaço aqui conversar com o Fabrício. E até o próximo vídeo. A gente se vê lá no nosso e no deles. Depois nós vamos gravar mais, eu acho. Viu, mano? Vamos, comente aqui se vocês querem mais vídeo nosso. Da hora. Valeu, galera. Valeu, galera. Um abraço. Prazer. Tchau. Falou. Valeu, mano. Tchau. Obrigado, velho.